Tá. Aqui, por que eu achei bacana, né, nessa capacitação aqui foi o seguinte, tá? Deixa eu só, eu acho que eu tinha fechado ela aqui por engano. Então aqui a gente está criando um novo app aqui. Aqui na página 2, qual que é o legal desse app aqui? Que a gente teria, por exemplo, uma página de cadastro de produto que ficaria na internet. Então imagine um supermercado que ele precisasse ter um site onde ele cadastrasse os produtos que entram em promoção. E quando você cadastra o produto, você coloca qual é a data de validade do produto. Escolhe o nome do produto, a imagem, a foto do produto, o preço e a data de validade. E quando a gente faz a consulta nesse web service, eu posso consultar todos os produtos que estão dentro da data de validade, né? Onde a data for menor, desculpa, onde a data for menor do que a data de validade. Então a gente vai conseguir buscar todos os produtos que estiverem dentro da data de validade. E quem tiver um aplicativo, um app do supermercado, vai conseguir ter a lista de produtos que estão em promoção. Então, essa aplicação, eu escolhi ela para a gente fazer, porque ela é muito bacana. Vai ao encontro até de muitos projetos de TCC, que ele é multiplataforma. Então, a gente tem um site onde eu cadastro os produtos. A gente também poderia cadastrar os produtos pelo próprio celular, usando o site, ou depois criando um aplicativo também que desse suporte ao cadastro. Então, aqui, como que fica nessa parte aqui? Eu tenho aqui um site. Então, esse site está na internet. Eu vou pegar o link desse site aqui. Deixa eu só pegar o link do site. Cadê o link do site? Deixa eu pegar aqui. Acho que deve estar aqui o link do site. Já acho já o link do site, pessoal. Desculpem aí. Eu mostrei para vocês o link agora há pouco mesmo. Eu acho que é aqui, ó. Ó, então aqui nós temos uma página na internet onde eu coloco o nome de um produto, por exemplo, teste, escolho a imagem do produto. Deixa eu ver se tem alguma imagem no meu computador local. Escolho a imagem do produto, coloco o valor do produto, por exemplo, R$ 33,90. E eu escolho aqui qual seria a data de validade dessa promoção. Essa promoção vai ser válida até o dia 18. E eu dou um inserir. Tá enviando. Ó, enviado com sucesso. Tá aguardando a liberação do administrador lá, tá? Mas a gente não precisa, a gente pode criar o nosso próprio site. Então, aí eu tenho uma página de cadastro. E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso ter também uma página onde eu faço a busca de todos os produtos cadastrados. Então, vamos dar uma olhada se esse último produto que eu enviei para o site estava liberando o cadastro. Tava, ó, teste. Tá aqui, ó. Esse produto, o último produto que eu enviei para o site, se encontra bem aqui. Vou fazer uma consulta via JSON dessa minha aplicação. Ó, vou dar um consultar. Eu vou colocar ele em JSON. E eu provavelmente eu vou ter aqui a lista teste. Vamos dar uma olhada se é esse mesmo?
Tá, ele não conseguiu buscar a imagem para mim. Deixa eu ver se na internet aparece a imagem. Ó, tá aqui a imagem que a gente enviou para o sistema. Então, já está na internet, a imagem, tudo disponível. Então, qual que é a vantagem disso aqui? Você pode criar uma aplicação que o supermercado usa uma interface web para isso. Então, o supermercado logou no perfil dele, usa uma interface web, cadastra os produtos que ele quer para promoção. E aí, no aplicativo, nesse exemplo aqui, o aplicativo é de um único supermercado, mas a gente poderia criar um aplicativo que fosse a promoção de vários supermercados. Aí o cliente faz o quê? Ele chega, ele escolhe o aplicativo, qual é o supermercado que ele quer, clicou no supermercado, vai aparecer uma lista com todos os produtos que aquele supermercado está em oferta. Então, é um aplicativo bem simples de fazer, dinâmico, uma interface para o supermercado, uma interface para o cliente, e o cliente ele escolhe então a lista de produto do supermercado que ele deseja. Aí como que funciona? Então, aqui o professor está mostrando como que ficou o banco de dados dele. Ele criou um banco de dados bem simples mesmo. Aqui tem o código do produto, que é um auto-increment, tem o nome do produto, a imagem do produto. A imagem do produto, aqui a gente está dando ela por upload, a gente está fazendo o upload da imagem e salvando apenas o link que essa imagem tem no servidor. Tem o preço do produto e a validade do produto. Tendo alguém falou alguma coisa ou não? Ó, tendo este banco de dados no sistema, aqui ele mostra, se você quiser, o cadastro do produto, qual é o produto. Aqui, se você quiser replicar essa parte aqui, criar essa parte de interface com o cliente, o professor também deixou disponibilizado aqui todo o PHP necessário para criar essa estruturinha aqui, essa parte com o cliente, que é a parte de o CSS, o HTML e o PHP necessário. É um PHP até bem simples aqui, é um PHP não está usando classe, nada igual a gente está acostumado a fazer, é um PHP bem simples, mas esse PHP ele permite fazer o upload da imagem para o servidor e devolver qual é o link da imagem para a gente salvar esse link da imagem no banco de dados. E aqui ele está mostrando quais são os componentes necessários para a gente poder criar esse aplicativo. Então, eu até fiz aqui esse aplicativo, eu inicializei a criação desse aplicativo aqui, eu vou até abrir ele aqui. Projeto, meus projetos, banco de dados MySQL. Então, aqui a gente está usando o banco de dados MySQL com Web Service. Então, a interface aqui, não tem nada na interface. O que a gente colocou para poder usar esse aplicativo? A gente colocou um vertical layout. Esse vertical layout, quer ver? Layout, a gente usou esse daqui, ó. Vertical scroll layout. Então ele é um layout vertical com scroll de organização. Então esse layout ele organiza os elementos de forma vertical, ou seja, empilhado um elemento debaixo do outro. Quando a gente colocou esse elemento na tela, o que foi habilitado aqui, ó? Para ele ocupar toda a tela do dispositivo, do smartphone. Então aqui a gente criou esse novo aplicativo. Primeiro colocou esse vertical layout na tela. A partir do momento que eu coloquei esse vertical layout na tela e eu mandei ele ocupar todo o espaço da minha aplicação, ó, ele é isso aqui, ó. Eu falei assim, ó, que eu quero o comprimento total da tela e o tamanho, a largura total da tela. E a gente habilita aqui o scroll, porque como vai ter uma lista de produto, eu preciso ter um scroll para poder rodar essa lista de produto. O que é o próximo passo que a gente precisa colocar? Um dynamic card. Por que tem que ser dinâmico o card? Porque ele vai ser carregado a partir de uma lista. Então, ele não é um único componente. Então, por isso, a gente colocou... Aqui vem componentes... Deixa eu ver onde estão os componentes dinâmicos aqui. Ó, dinâmicos, componentes dinâmicos, ó. Dynamic Components. Aqui, ó, a gente colocou, então, um Dynamic Card, para ele poder criar, então,
essa estrutura aqui, deixa eu só pegar a imagem de novo, porque o Dynamic Card, cada uma dessas estruturas aqui faz parte, então, de um card. Cada uma dessas estruturas aqui. Então, depois que a gente criou o nosso componente Dynamic Card, o que a gente precisa? De um Dynamic Imagem. Ó. Então, um Dynamic Imagem. A gente clica nele e arrasta ele para a tela também. Só que observe que quando a gente arrasta componentes dinâmicos, ele não fica associado, ó, ele não fica atrelado como se fosse dentro de um card. Ele fica dentro da aplicação, para a gente poder usar ele depois. Então, a gente utilizou um Dynamic Imagem, um Dynamic Label. Também porque eu estou utilizando um Dynamic Label? Para poder criar essas labels aqui embaixo, que são os detalhes do produto e a validade da oferta. Tá? Aí, o próximo passo é esse Snapbar. Esse Snapbar, o que ele vai fazer aqui? Ele vai permitir que a gente lance uma mensagem aqui, que foi aquele que eu mostrei para vocês na aplicação que eu fiz. Snackbar, eu coloquei ele aqui, daí você pode usar ele depois para exibir mensagem. Aqui a gente exibiria uma mensagem, no caso, se não tivesse conexão. Como eu vou usar a conexão com a internet, eu também preciso de um network. Tá? Então, de componentes de conexão, o que a gente colocou aqui nessa aplicação? Colocou um network para verificar se existe uma conexão com a internet. E o que acontece é o seguinte, ó, quando a gente faz a consulta, ele não devolve uma lista para a gente consultou lá a API criada pelo professor lá, do web service dele. Ele devolveu uma lista para a gente. Fica melhor até a visualização dessa lista aqui no próprio... no Postman aqui. Ó, então, ele me devolveu uma lista de quantos componentes tem nessa lista. Tá vendo? Ela é uma array. Uma array é uma lista. Em cada posição dessa lista, eu tenho um objeto do tipo JSON. Então, eu tenho uma lista de JSON. Então, o que eu vou precisar aqui dentro do meu app para poder funcionar? Eu preciso então, de um aplicativo da web que vai ser responsável por fazer esta solicitação, fazer uma solicitação para um HTTP. Então, ele vai fazer uma solicitação HTTP e, após fazer essa solicitação HTTP, esse web lista, ele precisa salvar toda essa lista aqui para a gente poder manipular ela depois. Então, por isso, eu preciso de colocar aqui para utilização dentro do meu componente, da minha tela, do meu componente, desculpa, do meu app, esse componente chamado de web. Eu dei o nome para ele de web listagem, mas você pode dar o nome que você quiser para esse componente aqui. Aí o próximo passo é inicializar a programação desse componente. Né? Desse componente não, desses componentes. Então, como que ficou a programação aqui? É a programação que é um pouquinho mais complexa, mas está bem explicadinha aqui no arquivo que vocês vão ter que fazer. Ela está bem explicada. Vocês não precisam fazer o web service, é só fazer o aplicativo para entregar para a gente mesmo, de utilização desse web service. Ela é um pouquinho maior do que aquele app que eu criei lá. Ele ocupa bastante espaço também, porque a parte de visual dos cards que a gente vai arrastando aqui para utilização, ele acaba ficando grandinho. O que a gente tem que ter ideia inicial aqui para a gente começar a pensar em desenvolver aplicativos desse tipo aqui, que faz uma consulta a uma API, né, a um web service na web. Primeiro, eu preciso ter noção que eu vou ter que fazer uma requisição via HTML, e aqui eu estou usando essa URL aqui. Então, ó, quando a minha aplicação inicializar, então vamos lá, eu vou até colocar aqui para utilizar essa aplicação para a gente ir vendo o que está fazendo em cada parte aqui.
colocar para testar aqui. E VPEXX. Ó, observe que ele já está buscando para mim a lista de produtos. Vamos ver se é o último que eu lancei, o teste, ó. Tá aqui, ó. Teste, R$ 33,90. Tá? Tá buscando para mim. Aí, o que tá acontecendo aqui, então? A gente está fazendo o seguinte, ó. Isso aqui é uma variável. Estou criando uma variável global. O que é uma variável global? É uma variável que ela pode ser visualizada, ela é visível dentro da screen, né, dentro da tela que ela está sendo criada. Então, ela é uma variável global dentro dessa tela aqui. E eu estou inicializando essa variável, dei o nome dela de lista, e eu estou inicializando ela, criando ela com uma lista vazia. Por que uma lista vazia? Essa variável ela vai ser a responsável depois por armazenar essa requisição aqui. Por isso que ela é do tipo lista, porque ó, a solicitação não devolve uma lista de objetos ou uma array de objetos do tipo JSON para mim. Então, por isso, eu criei aqui um componente chamado de lista e eu inicializei ele como vazio. Por que eu inicializei essa lista como vazio? Porque a minha ideia é que essa lista ela seja preenchida e ela tome o formato do retorno da minha consulta. Então, essa lista tem por objetivo tomar o retorno, tomar a forma do retorno da minha consulta. Tá? Aí o próximo passo aqui, eu criei também uma variável chamada global, uma variável global chamada ID, tá? E inicializei ela com 0. O porquê que eu inicializei essa variável chamada ID e coloquei o valor 0 nela? A gente tem que entender o seguinte, ó. Quando a gente está criando um aplicativo aqui, lá no Visual Studio, no Android Studio também é dessa forma. Esse esses meus cards aqui, eles são dinâmicos, não é isso? Deixa eu só. Eles são dinâmicos. Então, o que quer dizer com dinâmico? Quer dizer que conforme a quantidade de retorno que a minha API devolver, 1, 2, 3, ele vai ir criando novos cards. Então, por isso que ele é um card dinâmico. Então, aí, o que eu tenho aqui? Eu criei um ID para poder depois, conforme ele for criando esses cards, eu poder associar a cada um desses cards um ID. Então, esse card aqui é o card ID 1, essa label é a label ID 1, a imagem que teria aqui é a imagem ID 1 e assim por diante. Então, todos eles tendo aqui os dados dele e os dados o ID ele vai, desculpa, ó, o ID ele vai ser referente a cada um dos componentes de cada um do card. Então, para cada card eu tenho. Campo da Java essa porra? Oi? Pode falar? Desculpa, não ouvi. Alô? Pessoal, alguém me perguntou alguma coisa, mas eu não ouvi. O Daniel. O que você perguntou, Daniel? Bom, não respondeu mais. Ó, então cada card vai ter o seu ID. Então, ID 1, ID 2, label 1, imagem 1, card 2, label 2, imagem 2. Então, por isso que a gente criou lá um ID dentro do nosso app para poder controlar esses cards aí. Aí, o próximo passo aqui, isso aqui não é muito importante, tá? Isso aqui tem uma importância bem menor no nosso contexto, que é apenas para formatar a data. Porque a data, quando a gente trouxe ela de volta aqui, ela está no padrão americano aqui,
e a gente está formatando ela, transformando ela para o padrão português. Tá? Então, essa variável aqui não é tão importante, a gente só vai criar uma variável para poder trabalhar e manipular a formatação de data aí. Então, isso aqui eu não vou nem entrar em questão aqui. Aí, o que a gente está falando aqui? Ó, que quando a nossa screen inicializar, ou seja, quando essa tela aqui, que é a tela de produtos, quando ela inicializar, eu vou fazer uma verificação, ó. Network. Network foi o componente de rede internet que a gente colocou, ó, network. Então, esse componente é importante para a gente verificar se existe uma conexão com a internet. Então, aqui a gente colocou assim, ó, quando ela inicializar, se for conectado, né, se essa screen, né, ou esse app melhor, porque aqui a gente só tem uma screen desse app, então se esse app estiver conectado, is connected, então se ele estiver conectado, ele vai devolver o quê? Verdadeiro. Então esse método aqui, ele retorna true ou falso. Então, se ele retornar que está conectado, eu vou fazer o seguinte, ó, web listagem, aqui eu estou fazendo um set, eu estou setando, estou configurando aqui qual é a URL que eu vou solicitar. Qual que é a URL que nós solicitamos, então? Essa URL aqui, pessoal, ó, a URL solicitada. Exatamente essa URL, ó. Ó, essa URL que a gente solicitou. Então, eu estou configurando a URL que eu vou solicitar. Qual que é o método que eu vou utilizar? O método vai ser o método get. Então, a gente viu bastante isso também nas nossas aulas anteriores, que existem os métodos get para solicitar requisição, o método post para cadastrar, o método put para alterar e o método delete para deletar. Então, a gente está utilizando aqui o método get. Então, eu estou dando um get para essa URL aqui. Tá? E aí, caso aqui retorne falso, eu dou uma mensagem, ó, sem conexão com a internet. Então, eu estou usando lá o snackbar, tá? Estou usando o snackbar.show e a mensagem que eu quero para ele aparecer, por exemplo, que não tem conexão com a internet. Só que eu não consigo simular isso aqui para vocês, para me derrubar minha internet, vocês não conseguem ver também. Tá? Então, se não tiver internet, ele fala que não tem internet. Se tiver internet, ele configura aqui a URL e dá um get nessa URL. Tá? E o que acontece? Quando eu dou eu estou chamando, estou dando um get nessa URL aqui, para dentro de web listagem, que é o meu componente web, eu vou ter o que dentro dele? Eu vou ter toda essa lista consultada aqui. Eu vou ter toda essa lista. E a partir do momento que eu tenho toda essa lista consultada nesse componente, eu consigo fazer um outro teste aqui, ó. Que é esse, que é um pouquinho maior, né? Eu estou falando assim, ó. Quando esse web listagem receber um texto, o texto JSON, então quando ele conseguir ter esse texto JSON aqui da solicitação, então eu fiz um get. Quando a gente faz um get, o que acontece? Ó, fiz um get nessa URL. Ele vai carregar e assim que ele me devolver, ó, carregou, me devolveu. Então, quando ele receber esse texto aqui, esse texto no formato JSON, ó, então, eu estou falando assim, ó, quando ele receber esse texto no formato JSON, o que eu vou fazer com ele? Aqui, ele me dá algumas propriedades, só que eu só vou usar a propriedade, contexto, ou seja, eu quero saber o contexto que ele me devolveu. Então, o contexto, o que é o contexto? É tudo isso aqui. Então, eu vou estar trabalhando em cima do contexto que ele me devolveu. Então, aqui, opa, cadê? Eu tô com um monte de tela aberta, daí o cabo até me perdendo aqui nas minhas telas. Deixa eu só... Tá. O contexto, deixa eu só ver se agora que eu mexi aqui, vamos ver se eu não perdi a... Ah, não, tá funcionando. Tá, então aqui eu vou trabalhar em cima do contexto. O que eu vou fazer? Vocês se lembram? A gente criou uma variável do tipo global, lista. Então, essa variável aqui, ó, lista, a gente criou ela. O que a gente está fazendo? Ó?
Assim que ele recebeu todo aquele texto HTML, todo aquele texto JSON, eu estou dando um call, chamando, ok? Eu estou chamando web listagem para ele poder capturar esse texto e eu estou dando um JSON decode nele. Ou seja, ele está configurando esse arquivo que devolveu, que está no formato JSON. Ele vai estar configurando esse arquivo aqui para um formato de lista conhecido pelo Coddler. Cada aplicação, cada linguagem tem o seu formato conhecido. Então, ele vai estar decodificando todo aquele texto em JSON, tá? Ele vai estar decodificando para um formato de lista conhecido por ele, por um tipo de lista. E aí, eu só tenho que passar aqui para ele qual é o texto JSON, tá? JSON.text, qual é o texto JSON que ele vai estar decodificando. E qual que vai ser o texto? Vai ser o texto que ele recebeu, tá? O texto, ó, tô dando um get no contexto que ele recebeu quando ele foi carregado. Então, estou pegando todo esse contexto e estou atribuindo aqui para essa lista. A partir desse momento, eu tenho uma lista. Qual que é a ideia principal de uma lista? A gente tem que entender que uma lista ela é um array. Então, uma lista ela é composta por itens. Por isso, a gente está utilizando aqui o for-hash. O for. O que eu estou fazendo assim? Ó? O que o for-hash vai fazer aqui? Ele está fazendo assim, ó, para cada item na lista de itens, na lista de produtos, no caso. Então, para cada produto que eu encontrar nessa lista de produto, eu vou fazer o quê? Vou fazer tudo isso aqui. Tá? Vou fazer tudo isso aqui. E o que é isso aqui? Vamos parte a parte aqui. No primeiro aqui, eu vou fazer algo que a gente chama de auto-increment. Eu vou estar incrementando quem? A minha variável global ID. Então, eu vou estar incrementando essa variável. Por que eu tenho que fazer um increment nessa variável? Porque eu já expliquei. Cada componente é o ID 1, o ID 2, label 1, imagem 1 e assim por diante. Então, cada componente tem aí o seu ID, por isso que eu tenho que fazer um auto-increment nesse ID. Aí a gente faz o seguinte, ó. Quando eu uso set, ou seja, estou atribuindo para ID global, que foi essa variável que a gente criou, que ela estava em 0. O que eu estou atribuindo para ela? Cada vez que passar por um item do for, para essa variável, eu atribuo o que tiver dentro dela mais 1. Então, a primeira vez que eu passei no for, tinha 0. 0 mais 1, 1. Então, o ID em todo esse contexto aqui vai valer 1. A hora que ele finalizar esse for e ele voltar aqui de novo, o ID estava valendo 1. 1 mais 1, 2. E assim por diante. Então, essa parte aqui, nesse momento aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas fazendo um auto-increment aqui. Cada vez que ele passar pelo for, um novo ID. Então, fazendo um auto-increment para poder trabalhar com ele posteriormente. Tá? A gente poderia também, não vou fazer essa modificação, mas a gente poderia usar, como a gente sabe que quando a gente faz uma requisição, ele devolve o ID do próprio produto, eu poderia usar o ID do produto que ele me devolveu para poder referenciar esses meus cards. Tá? Daria também para fazer isso. Mas a gente fez de uma forma mais simples um pouco aqui. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai criar um Dynamic Card, ou um card dinâmico. Então, deixa eu só... Ó. Nesse momento aqui, a gente está criando um card dinâmico. Lembra que quando a gente coloca os componentes dinâmicos, eles não passam a existir dentro na tela automaticamente. A gente só coloca ele na aplicação para uso. Então, nesse momento aqui, eu crio um card dinâmico. O que é um card dinâmico? Aquela partinha vermelha lá. Eu falo que o ID desse card é
o ID vigente do meu fork, pode ser a primeira vez 1, 2, 3 e assim por diante. Todo card dinâmico tem que ter um ID. Eu falo que esse card ele vai ficar organizado aonde? Ele vai ficar organizado dentro daquela minha vertical scroll organizador lá, daquele organizador em vertical scroll que a gente criou. Tá? Então ele vai ficar organizado lá dentro. E aqui eu configuro a parte de tamanho dele, tá? Aqui é a parte das posições e tamanho dele. Então, o comprimento dele e a largura dele. Essa parte aqui, o bom é a gente ir fazendo um teste para ver, conforme vai mudando, como que ele vai alterando lá. Quer ver? A gente pode fazer um teste aqui, modificar ele aqui, ó, para... Deixa eu modificar ele aqui para 100, aí a gente já tem uma noção como que ele fica. Eu acho que tem que recarregar a aplicação aqui. Quando modifica o layout, deixa eu só... Quando modifica o layout, ele já modifica automático. Então é só a gente fazer um teste aqui. Modificar o layout que ele já recarrega para a gente automaticamente lá. Deixa eu só mudar o nome aqui. Produto. Deixa eu colocar produto. Ele já vai recarregar para mim aqui, ó. Ó, coloquei 100 e ele ficou desse tamanho aqui. Tá. Deixa eu modificar ele para... Ele está com -2 aqui. Então, meu telefone tocou aqui, pessoal, desculpa. Vou colocar aqui, ó, colocar 10 aqui. Deixa eu ver como que ele vai ficar com 10 de tamanho aqui. Essa parte de tamanho é bom a gente ir fazendo, colocando e já fazendo os testes. Como é que ele vai ficar com 10, ó. 10 ele ficou bem, ficou só um risquinho mesmo. Deixa eu modificar aqui de novo. -3, vou colocar -10 para a gente ver como é que ficaria com -10. Aqui, essa parte eu sempre gosto de fazer no teste, porque não tem muito que a gente possa fazer. Pena que quando você modifica na programação, ele não faz, ele não recarrega lá, tem que ser na interface. Então sempre tem que ficar mudando a interface para poder ele recarregar. Ó, com -10 ele tirou todo esse espaço aqui. Aqui eu não entendi muito bem como que ele funciona ainda essa parte de organização ainda dos tamanhos dos componentes. Tem que dar uma estudada na biblioteca dele para ver como que ele faz. Deixa eu deixar ele com 0. Deixa eu ver o que acontece quando a gente deixa ele com 0. Ou melhor, deixar ele com -10 para mim ver o que acontece com -10. -10 ele continua aqui. Deixei ele com -2, que é o que tava dando certo, tava legalzinho lá. Então, ó, aqui, voltando aqui, a gente cria um card. E o que é importante aqui? Eu falar que esse card, ele sempre vai estar, que estar associado a algum componente. Qual que é o componente que esse card vai ter que estar associado? Ou seja, ele vai estar organizado dentro de quem? Ele vai estar organizado dentro desse vertical layout que a gente criou aqui. Tá? Então, ele vai estar organizado aqui dentro e esse vertical layout, ele está aqui com o scroll dele habilitado. Tá? Então, o card ele sempre vai entrar aqui dentro. Então, nesse ponto aqui, a gente está dizendo aonde que esse card view que eu estou criando, ele vai ser organizado. Então, ele vai ser organizado dentro de quem? Então, nesse momento, a gente criou um card view. Depois que eu crio um card view, a gente criou a nossa label, que é onde busca, né? Nessa label, é onde a gente está buscando os dados que estavam no banco. Então, o que eu tenho que ter ideia quando eu vou criar, então, a minha label aqui? Primeiro, ela tem que ter um ID também, a minha label ela tem que ter um ID.
E essa label, ela vai entrar aonde que essa label vai entrar? Essa label, ela tem que entrar dentro do card. Infelizmente, não tem uma forma mais simples de fazer isso. Ó, essa label, ela tem que entrar dentro desse card. A gente sabe que esse card, ele tem um ID do card. Cada card tem um ID. Então, a gente faz o seguinte, ó. Ó, como que a gente fala que essa label, como que a gente faz para referenciar que essa label vai estar dentro desse card? A gente fala o seguinte, ó, que a hora que você criar a label vai possuir um ID, não tem nada a ver com falar aonde é que ele vai estar, mas a hora que eu falar que ele vai se organizar, aonde ele vai ser organizado? Eu vou dar um call, vou estar chamando uma função que é o card view, tá? O card view ponto get card view by ID. Então, quando eu fizer essa função aqui e eu passo para essa função qual é o ID do card view, ele vai estar identificando que aonde essa label vai ter que organizar é dentro do ID referente ao card. Se você colocar sempre zero aqui, o que vai acontecer? Vai criar um monte de card, mas só um único card vai ficar com o valor. Quer ver? Eu vou até simular isso aqui para vocês verem aqui. Ó, eu vou colocar aqui. Deixa eu vou excluir esse daqui. Vou copiar isso aqui. Vou falar que o lugar que vai ser colocado os dados é sempre no 1. Se eu fizer isso aqui no ID 1, teoricamente, a hora que eu... Deixa eu só fazer ele recarregar aqui. Só mudar o nome que ele já recarrega. O que vai acontecer? Ele vai sempre buscar no banco, mas ele sempre vai sobrescrever os dados do mesmo card. Onde está o nome aqui? Ó, produto. Com essa alteração que eu fiz, ó, tá vendo? Sempre sobrescrevendo o nome do mesmo card. Por quê? Porque ele está sempre referenciando que o card onde a label vai entrar é dentro do card 0, do card 1. Por isso que ele sempre sobrescreveu o mesmo aqui. Então, por isso que quando a gente criar um card, a gente vai falar e criar uma label, a gente vai falar para essa label em qual card ela vai ser atribuída, ou a qual card ela vai ser atribuída. Então, a gente fala que ela vai ser atribuída sempre ao card que foi acabado de criar aí dentro do for. Então, eu acabei de criar o card, eu crio a label e atribuo essa label para esse card que foi acabado de criar. Essa parte aqui de data, de formatar data, eu vou passar batido aqui, depois eu explico essa parte aqui. Aqui também a parte de formatar data ainda, ajustar data, não vou falar a respeito disso. Agora, o que a gente tem que ter em mente aqui é que nesse ponto eu vou estar atribuindo, estou dando um set texto, ou seja, estou atribuindo um texto para label. Para começar, para qual label eu vou atribuir o texto? Para a label na posição ID. Então, aqui, ó, deixa eu dar um print de novo aqui para vocês verem. Quando a gente criou a label, ó, quando a gente criou a label, a gente definiu um ID para label. E a hora que eu for atribuir o texto para label, eu vou fazer essa atribuição no texto, ó, com base no ID da label. Então, como ele está usando o mesmo ID aqui, então essa label, o texto vai ser atribuído para essa label aqui. Então, por isso que eu tenho que ter um ID controlador, o ID que vai gerenciar toda a exibição desse card aqui. Então, o texto que eu vou estar inserindo vai ser para a label criada. Agora aqui é muito importante também, na hora de eu fazer um set texto, eu indico para qual texto, e aqui qual é o texto que eu vou estar inserindo. Essa aqui é uma parte importante aqui. Esse join, ele serve para fazer concatenação só. Quando a gente faz, por exemplo, em outra linguagem, no PHP, em qualquer outra linguagem,
Por exemplo, no PHP a concatenação é o quê? A gente usa o ponto para concatenar. A gente não coloca um texto que a gente quer, ponto, o outro texto, depois se eu quiser concatenar com mais alguma coisa, eu coloco ponto, resultado. Aqui é diferente. Aqui para a gente poder concatenar as coisas, a gente usa o join. Então o join ele só serve para concatenar. O que eu estou concatenando aqui? A minha ideia aqui é concatenar o produto e o preço e a oferta, data de validade da oferta. Então a gente está concatenando essas três coisas aqui. Então o produto, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Então o produto, o preço e a validade da oferta. Essas três coisas que a gente está concatenando. Então, olha aqui o que eu estou fazendo. Aqui eu estou buscando, tá? Pela key, pela chave, que seria uma chave de associação. Estou buscando pela chave de associação produto dentro do item, tá? Então, essa parte é uma parte importante para se entender. Quando a gente criou o hash aqui, a gente falou o seguinte, ó, que para cada item na lista faça. Ou seja, o que seria um item aqui? Um item dentro do for seria isso aqui. Isso aqui é um item. O que um item tem? Um item tem a chave de associação produto, a chave de associação imagem, a chave de associação preço e a chave de associação validade da oferta. Então, cada item possui esses atributos aqui. Então, aqui, o que a gente está buscando aqui, ó? A gente está buscando aqui o seguinte, ó. Então, dentro do ele está fazendo um aparelhamento aqui. Dentro do item, ok? Eu estou buscando, me perdi aqui, ó. Dentro do item, eu estou buscando a chave de associação produto. E aqui seria, por exemplo, caso não encontre essa chave, qual é o texto que é para aparecer? Se não encontrar a chave produto, eu coloquei não encontrado aqui. Então, dentro do item, que é o item, ó, o item, dentro do item, eu estou buscando a chave de associação produto. Aí eu estou quebrando uma linha aqui, um /n quebra uma linha. Aí eu estou fazendo um novo join aqui. Por que novo join? Porque eu quero aparecer em forma de real. Então, dentro da chave, estou fazendo aqui, ó, buscando aqui, ó, estou buscando a chave de associação preço dentro do item. Caso não encontre, não encontrado. Isso aqui, você consegue chamar ele aqui, ó, dentro de lista, ó. Ele é uma propriedade da lista. Tá? Você encontra ele por key. Cadê? Busca aqui, ó. Ele encontrar os dados pela chave dentro do par, dentro da array, no caso. Ele está buscando por chave dentro de uma array. Então, aqui, estou buscando o preço dentro do item. Aqui a gente não precisou buscar lá dentro, porque a gente tem uma variável global chamada data formatada, que eu falei que eu ia explicar depois. Que na verdade aqui como eu já estou formatando a data, estou deixando esses dados dentro de uma variável global, é só eu buscar depois que ele já vai me devolver isso aqui já bonitinho, não preciso mais buscar dentro da key aqui. E aqui, nessa parte aqui, é só parte de configuração mesmo agora. Agora a gente está fazendo aqui uma configuração aqui de alinhamento. Alinhamento, tamanho da fonte, cor, o tamanho dos dados, como que vai aparecer. Ah, não, esse aqui é o tamanho do space. A gente colocou um space para existir um espaço depois de cada card. Então, a hora que você criar cada um dos cards, você vai colocar um espaço entre eles. Então, ó, olha onde que ele está sendo organizado. Ele está sendo organizado dentro, o espaço ele está sendo organizado dentro do meu scroll aqui horizontal, do meu scroll vertical. Então, depois que eu fiz tudo,
eu coloco um espaço entre eles, que é o responsável por criar esses espaços aqui, ó. Tá? Se eu colocar um tamanho menor aqui, por exemplo, colocar aqui 5, deixa eu só fazer uma alteração de layout aqui só para aparecer lá. Produtos. Alteração realizada. Ó, você vai observar que ele vai ter diminuído um pouquinho o espaço aqui. Deixa eu ver, parece que não diminuiu nada. Esse aqui é o tamanho, esse aqui... Deixa eu colocar 2. 2. Como ele é vertical, o que mais importa aqui é o tamanho dele na vertical, não é o espaço dele na horizontal que ele vai ocupar, é o espaço na vertical. Teoricamente, tem... deixa eu ver se dá um refresh aqui, se ele funciona. Bom, não sei se ele funciona ou não com refresh. Deixa eu só mudar esse aqui para 1 de novo, só para mim ver se funciona o refresh. Então, refresh. Ah, funciona. Perfeito. Então é só dar um refresh aqui quando for no código que ele funciona. Aqui o edit. Estranho, parece que eu estou mudando aqui, não está mudando nada o tamanho dos componentes. Assim. Ele tá dando um espaço dentro do... Engraçado, nessa parte aqui, sinceramente, eu não compreendi muito bem, não. Porque ele tá dando um espaço no card. E, teoricamente, aqui a gente está apontando ele para dar um espaço entre os cards. Porque ele está sendo apontado por organizador aqui. Que ele está entrando dentro do organizador. Então, teoricamente, quando você coloca ele aqui, ele entra nesse ponto aqui. Ó, quem que é o scroll? O scroll é esse cara aqui. Se eu estou falando que ele vai entrar dentro do scroll, então ele vai entrar no scroll. Eu não sei por que ele está entrando dentro do card. Não era para ele estar dando espaço no card, não. Era para estar dando espaço aqui. Nesses pontos aqui. Tá? Essa parte aqui também não compreendi muito bem qual que foi o porquê que ele se comportou dessa forma aqui. Teoricamente, ele daria espaço de um card para o outro. Create Space, ele está organizando dentro do scroll. Aí eu não entendi foi nada. Deixa eu mudar para 200 aqui. Eu sempre gosto de usar um valor bem gritante, que daí a gente consegue ver exatamente. Isso aqui não mudou nada. Não, tá certo, tá dando espaço. Tá certo o espaço entre os cards. Então, eu entendi, foi mais nada. Agora deu certo, agora pegou o espaço entre os cards, que é o que é para ser realmente, ó. Espaço entre os cards. Vou colocar aqui 10 de novo, voltar para 10, que é o suficiente. Esse aqui, não importa o tamanho dele, pode ser 1 até, que não vai mudar nada. Que seria o tamanho dele na horizontal, desculpa. Então, o tamanho dele na horizontal não tem tanto problema, porque não importa se ele, como aqui a gente está usando a horizontal, ó,
Não importa se esse elemento vai ser apenas um risquinho aqui assim, ou se ele vai ocupar um espaço enorme, tá? Não importa. O que importa é que, como esse card aqui, ele é um card que foi organizado. Na verdade, esse layout ele organiza os cards de forma na vertical. Então, o que acontece aqui? Cada espaço é aplicado entre os cards na forma vertical. E agora, só vou para finalizar, vou tentar jogar a imagem, que ontem eu tinha colocado as imagens aqui dentro, só que não tinha dado muito certo as imagens. Eu vou tentar adicionar as imagens novamente. Esse aqui é a função de ajustar data, pessoal. Ele criou um procedimento aqui, que esse procedimento, o que esse procedimento faz? Ele recebe a data, ele recebe uma data, ele formata essa data usando substring da posição 9, duas posição. O que é da posição 9, duas posição? Ó, posição 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a posição 9 é esse cara aqui. Usando duas posições. 1, 2. Então, ele pega o 11. Aí, o próximo passo, o que ele vai fazer? No próximo passo, ele vai buscar da posição 2, duas posições. Então, da posição 2. Quem que é a posição 2? Vai lá. Posição 2. Opa, aqui tem alguma coisa errada aqui. Não é da posição 2, não. Tem coisa errada aqui. Deixa eu ver o que ele está trazendo aqui para mim. Dia 27/2. Da posição 1, 4 posição. Da posição 2. Teoricamente não seria da posição 2. Teoricamente seria da posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da posição 6, duas posições. Então, aqui da posição 6, duas posições. Deixa eu dar um refresh aqui para me ver aqui. Aí, 27/4. Tava buscando dados errados aí, ó. 27/4. Deixa eu só colocar um espaço. Na hora de formatar a data aqui. Não, aqui tá certo. Tá formatando a data, tá me devolvendo a data formatada. Então aqui eu só tô dando um substring aqui para poder. Ele pega um texto e está substituindo do texto os dados que ele quer e setando de volta depois. Então, o formatar data faz isso. Aí aqui, então, como que funciona o formatar data aqui? O que eu falo? Eu chamo para variável global. Formatar data, eu passo a data. Então, validade oferta. Estou passando que a chave de associação validade oferta, que se encontra dentro de um item, tá? Dentro de um item. Então, eu perdi aqui. Validade de oferta que se encontra dentro do item, e se caso não encontrar a validade da oferta, eu vou trazer a validade como sendo 000.000.00. Vou simular aqui que eu não encontrei, ó. Vou colocar um nome errado aqui para a gente não encontrar. Vamos ver se ofertas não existe lá na chave de associação que devolve, ó. Deixa eu ver se quando eu faço isso aqui, se ele realmente vai mandar para mim aqui, ó, quando não for encontrado um valor padrão aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, fazer um refresh aqui. Ó, tá vendo? Como ele não encontrou essa chave, ó, ele me jogou 000. Então aqui, vou colocar oferta encontrada, ele vai me devolver de novo. E está atribuindo aqui, está formatando a data. E nesse momento aqui, ele está usando a data formatada. Vou colocar só um espaço entre ela aqui, ó. Vou colocar um espaço entre a data para ela não ficar juntinha aqui na aplicação igual ficou, ó. Aqui está tudo juntinho na aplicação. Então a gente vai usar um espaço entre ela e aí não vai mais ficar juntinha. Aí já vai dar um espaço aqui, ó. Oferta válida até a data da oferta. Esse card vermelho ficou horrível. Deixa eu mudar a cor do card aqui, o plano de fundo do card.
colocar uma cor bem mais suave aqui. Ó, oferta. E agora, o que eu quero? Outra coisa que eu quero fazer agora é tentar fazer aparecer a imagem aqui dentro. Eu nem sei onde foi que eu coloquei. Ó, o bloco de imagem. Então, o bloco de imagem, eu vou falar o seguinte, vou fazer um create imagem, um dynamic imagem. Então, a gente vai criar uma imagem. Eu vou, para a imagem, ó, vou criar a imagem, então, criar a imagem. Vou atribuir um ID para a imagem. Vou atribuir um ID para a imagem. A organização da imagem, onde que a imagem vai ser organizada? A imagem ela vai ser organizada dentro de um Dynamic Card, ou seja, a imagem ela vai entrar dentro de um Dynamic Card. Qual é o card que ela vai entrar? Eu vou pegar o card via getElementById, a gente vai pegar pelo elemento. E qual é a chave que eu estou buscando aqui? Vai ser a chave imagem, que a API devolveu, então a chave imagem. E caso a imagem não seja encontrada, a gente poderia buscar uma imagem padrão na internet até. Quer ver? Deixa eu pegar uma imagem não encontrada. Deixa eu pegar o ícone de imagem não encontrada aqui. Só que tem que ser, deixa eu pegar aqui, imagem não encontrada. Ué, cadê, filha da mãe? Copiar, abrir uma nova. Tá, eu não posso pegar isso aqui. Eu tô vendo essa imagem aqui, ela tá em coisa, ela tá em Hexa na base 64, ela foi codificada. Eu tenho que pegar um link de uma imagem mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link de uma imagem mesmo. Aqui. Senão eu cadastro uma imagem lá no servidor do homem lá e já resolve o problema também. Tá, vou fazer o seguinte, ó, eu vou baixar essa imagem, salvar imagem como, vou salvar essa imagem dentro de downloads, eu vou subir essa imagem no servidor aqui, produto img não encontra. Vou colocar aqui imagem não encontrada, o nome do produto, vou escolher a imagem, vou pegar a imagem que eu acabei de baixar, que é a imagem não encontrada. Vou colocar a data de validade nela. Vou colocar hoje e vou dar um inserir. Será que já foi? Deixa eu dar uma olhada se ele foi. Dar um get de volta aqui. Opa. Transformar em JSON. Deixa eu ver se ele trouxe essa imagem não encontrada para mim aqui, ó. Não, a última que foi teste. Vou pegar essa imagem do teste, que se não encontrou imagem, eu busco a imagem do teste. Vai dar certo também, quer ver? Então, ó, se o meu aplicativo não encontrar imagem nenhuma, eu pego essa imagem como padrão, tá? Aí a gente pode até fazer um teste depois, colocar uma imagem que não existe para a gente ver. E aqui eu vou colocar agora para dentro do for. Ele está fora da estrutura for. Eu vou introduzir ele dentro da estrutura for. Então, depois que eu criar o card, depois que eu criar o card, antes de criar label, eu vou atribuir a imagem. E talvez eu tenha que agora aumentar um pouquinho o tamanho do meu card image view. Eu vou aumentar ele aqui para 500 aqui.
Vou dar um refresh. Aqui. E... Opa! Eu acho que 500 é muito. Vamos fazer um pouquinho menor aqui, ó. 500 ficou muito grande. Vou colocar em 300 aqui. Dá um refresh. Como tem imagem, vocês observam que o app ele demora um pouquinho mais a abrir porque ele fica carregando a imagem. Aí, ó, o produto que está à venda, o valor do produto e a data de validade de cada um dos produtos. Então a gente fez um app de supermercado de uma forma muito rápida, buscando aí no web service os dados que são cadastrados pelo supermercado no web service. E aqui, teoricamente, eu tenho aqui o último aqui foi a imagem que eu cadastrei lá daquele, ó, a última imagem que a gente cadastrou lá. E aí eu posso fazer o seguinte, eu vou imaginar que eu busquei aqui, eu, por exemplo, não encontrei uma chave de associação, imagens não existe. Como imagens não existe, ele vai buscar o que para mim? A hora que eu der um refresh, ele vai, como não existe, ele vai buscar sempre o mesmo. Ó. O que demora, eu acho que essa imagem que eu cadastrei era muito grande, essa imagem. Por isso que agora ele vai demorar pra caramba, porque cada um dos cards ele vai usar aquela imagem enorme lá. É um wallpaper. É, eu acho que travou foi tudo aqui. Ó, foi. Tá? Então aí a gente tem esse problema também. Quando a gente vai fazer um aplicativo para web, a gente tem que pensar também nisso. Em dar um tamanho limite para a imagem, ou criar, ou pegar algum plugin que consiga diminuir o tamanho da imagem assim que faz o upload, porque senão o tempo de resposta para o smartphone acaba sendo muito lento. Então tá aí, pessoal, o que a gente fez na aula de hoje. Agora, o desafio de vocês, não sei se vocês estão me ouvindo ainda, já saiu todo mundo, me deixou falar, todo mundo me deixaram falando sozinho aqui. O desafio de vocês é recriar essa aplicação. Vou disponibilizar todo o material para vocês, passo a passo, de como fazer. E eu quero que vocês recriem essa aplicação para a gente ir pegando o costume de utilizar o web service. Então, esse vai ser o primeiro passo. O outro passo, que não vai ser nessa aula, eu já estou adiantando para vocês, uma atividade que eu vou passar posteriormente para vocês. A gente vai criar o web service, a gente vai subir o web service lá no servidor da escola, e aí a gente vai consumir o web service que a gente mesmo criou, não vai pegar um pronto mais. Aí a gente vai melhorar essa aplicação aí, criando aí vários supermercados, aí cada supermercado entra no perfil dele, cadastra os produtos dele, e a gente vai conseguir listar o supermercado. Quando clicar no supermercado, a gente vai para a lista de produtos daquele supermercado daí. Tá? Então a gente vai fazer aí realmente um negócio de propaganda online e um aplicativo que pode ser até baixado e disponibilizado aí para quem quiser usar. Pessoal, alguma dúvida aqui?